O vento soprava de maneira inquietante em Brisamar, uma pequena cidade litorânea onde a neblina se entrelaçava com a água do mar, criando um cenário de penumbra constante. As casas velhas, desgastadas pelo tempo e pela brisa salgada, pareciam sussurrar segredos. Os moradores, poucos e envelhecidos, caminhavam pelas ruas como sombras de si mesmos, evitando olhares e conversas. Havia algo pesado no ar, um tipo de ansiedade coletiva que tornava os rostos pálidos e os olhos opacos. Maurício, um geólogo que decidira passar suas férias em Brisamar, sentiu a intensa estranheza desde o primeiro dia. Ele era um homem racional, amava ciência e lógica, e isso o tornava cético em relação a rumores e lendas. No entanto, a atmosfera da cidade era sufocante. As ondas quebravam na praia, ecoando um lamento distante. À noite, o céu estava desprovido de estrelas e a lua parecia mais opaca, como se um manto de mistério a envolvesse. Quando os pescadores da cidade começaram a relatar desaparecimentos de peixes e estranhas formações no fundo do mar, Maurício decidiu investigar. O mar, que antes parecia um corpo de água inócuo, agora virava um enigma. Ele pegou alguns equipamentos e seguiu para a praia depois do pôr do sol, iluminando a água com sua lanterna, tentando identificar as formações que haviam mencionado. Contudo, mesmo na luz empalidecida, o que ele viu não parecia natural. Estranhas marcas, como se algo tivesse se arrastado pelo fundo do mar, apareciam vagamente sob a luz da lampada. Ele sentiu um arrepio percorrendo sua espinha ao observar os padrões, e por um curto instante, pareceu ouvir um sussurro arrastado vindo das profundezas. A brisa carregava uma melodia quase hipnótica que parecia falar diretamente à sua mente, como se tentasse convencê-lo a se aprofundar nas águas escuras. Ele recuou inquieto, a mente fervilhando com perguntas que não podiam ser respondidas. Nos dias seguintes, Maurício viu as marcas se intensificarem. Os pescadores, que antes falavam abertamente sobre o anormal, agora pareciam mais nervosos. Suas vozes eram apenas sussurros entre eles, e quando percebiam sua presença, os olhares se tornavam desconfiados. Uma avó antes gentil confessou entre lágrimas que via coisas nas ondas, sombras que não pertenciam ao mundo humano. Com cada dia que passava, Maurício sentia a sanidade escorregar entre os dedos como a areia da praia. Os sonhos começaram a assombrá-lo. Visões vívidas de mentes alienígenas que se entrelaçavam com esses sussurros, seres que existiam em um espaço separado, esperando. E havia aquela incessante ideia de que a água, antes acolhedora, agora parecia um portal para algo desconhecido e maligno. Por fim, numa noite em que a lua estava encoberta, Maurício decidiu que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Armado com um mergulhador e uma lanterna, ele se lançou no mar. A água estava gelada e a escuridão abissal cercava-o como um manto pesado. Ao descer, sentia sua mente ficar cada vez mais confusa, como se vozes invisíveis reverberassem ao seu redor. Ele hesitou, seus instintos gritando para que voltasse à superfície, mas havia uma atração inexplicável nas profundezas. Logo, Maurício encontrou uma estrutura metálica retorcida no fundo do mar, coberta de algas e corais, com símbolos que ele não podia compreender. Era como se a própria essência do espaço estivesse distorcida ao seu redor. De repente, as sombras ao seu redor começaram a se mover e ele pôde sentir uma presença, uma forma indefinida que emergia do vazio, não organicamente animal, mas pulsante de uma inteligência malignamente consciente. Um caos de pensamentos se aglomerava em sua mente e ele percebeu que a comunicação não era através de palavras, mas por sentimentos primais: desespero, terror, uma necessidade de se render. Os seres que não podiam ser visualizados estavam em todo lugar, sugerindo que Brisamar era apenas um pequeno lar em um vasto cosmos de entidades. Maurício lutou contra a urgência para não sucumbir àquela realidade. Ele gostava de acreditar que era um homem de ciência. No entanto, tudo o que conhecia parecia desmoronar. O horror era palpável, uma ondulação de terror cósmico que entorpecia seus sentidos. Ele percebeu que não havia como escapar, os seres eram parte da própria estrutura do oceano, de alguma forma ligadas às marés, às ondas, ao próprio tecido da realidade. Quando finalmente nadou para a superfície, arrastando seu corpo cansado e perturbado, sua mente estava em ruínas. O que ele viu quando olhou para o céu não era o mesmo que antes. As estrelas pareciam estar se movendo, como se estivessem se reorganizando em padrões inquietantes, algumas parecendo pulsar em uma dança macabra. O horizonte, que antes proporcionava um senso de liberdade, agora parecia o limiar de um abismo que poderia engoli-lo a qualquer momento.
Maurício retornou à cidade, um homem quebrado. O olhar dos moradores, antes desconfiado, agora era de uma compreensão silenciosa. Eles sabiam de algo que ele não conseguia ainda entender plenamente. O mar continuava a sussurrar e os peixes, mesmo em sua escassez, pareciam observá-lo atentamente, como se se preparassem para um novo ciclo de revelações. Ele se tornou parte daquele horror insidioso, um servo involuntário de algo maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava segredos a partir do mar, Maurício olhou pela janela de seu quarto e vislumbrou a praia. O silêncio parecia gritar, e as estrelas, agora, dançavam em uma coreografia trágica que prometia desvelar mais segredos do que o coração humano poderia suportar. Ele sabia, em seu íntimo, que a verdadeira escuridão ainda estava por vir, e que só o tempo revelaria o quanto o abismo havia tocado sua alma, deixando uma marca indelével. O cosmos se expandia ao seu redor, e Maurício se perguntava se algum dia poderia escapar da tentação daquela vastidão infinita.